Salve, salve rapaziada, eu sou o Enzo e está começando mais um vídeo do canal. Gente, o vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês praticamente o mesmo vídeo que eu trouxe há uns vídeos atrás, só que agora é sobre grandes jogadores que ganharam as Olimpíadas. Eu trouxe um vídeo atrás sobre grandes jogadoras que já ganharam as Olimpíadas, mas o vídeo de antes foi sobre o futebol feminino e esse agora é sobre o futebol masculino de grandes jogadores que já ganharam o ouro olímpico que está sendo disputado agora lá em Tóquio, no Japão. Então, se você é novo no canal também, já se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo. Comenta, compartilha aí também página no canal e não esquece do like também, demorou? Então, bora pro vídeo, espero que vocês gostem. Bom, começando o vídeo aqui então. O primeiro jogador que eu vou trazer aqui é o Lionel Messi, que foi um dos primeiros títulos dele com a seleção da Argentina. Mas muita gente não considera o ouro olímpico como realmente um título dele pela seleção da Argentina. Tanto que agora, quando ele conquistou a Copa América, foi meio que considerado o grande título dele com a seleção da Argentina. E o porquê disso? Porque com a seleção olímpica só pode jogadores até sub-23, ou seja, jogadores até 23 anos. Então, não são teoricamente os melhores jogadores da seleção da Argentina. Então, ele conquistou esse ouro olímpico, mas não era muito considerado um título. E agora, quando ele conquistou a Copa América, foi meio que deu um alívio nele por ele conquistar seu, teoricamente, primeiro título com a seleção da Argentina. E ele ganhou esse título do ouro olímpico lá em 2008, lá nas Olimpíadas de Pequim, lá da China, ganhando a final em cima da Nigéria. E esse foi, teoricamente, o primeiro título do Lionel Messi com a seleção da Argentina. E o Messi, a gente dispensa comentários. Bom, agora falando de um jogador que jogou lá na década de 50, um dos maiores jogadores da história do futebol. Estou falando do Ferenc Puskás, que ganhou com a seleção da Hungria as Olimpíadas de 1952, onde inclusive ele fez um dos gols lá na final das Olimpíadas, onde deu o título do ouro olímpico para a seleção da Hungria. Eu não tenho muita certeza se a Hungria já ganhou uma Eurocopa, mas caso não tenha ganho, esse título do ouro olímpico tenha sido o principal título da história da seleção da Hungria no futebol, obviamente. Mas caso já tenha ganho uma Euro, então a Euro acaba sendo teoricamente o principal título. E essa geração da Hungria, da década de 50, 60 ali mais ou menos, e para quem não sabe, o Ferenc Puskás também já jogou pelo time do Real Madrid, já ganhou diversas vezes a Champions League, ele é da época do argentino Di Stéfano também, então os dois formavam um dos principais ataques do mundo na década de 50 e de 60 também. Mas voltando a falar sobre a Copa do Mundo, essa seleção da Hungria de 50 e 60 dessa década foi uma das principais gerações da Hungria, não uma das principais não, a principal geração da história da seleção da Hungria, onde disputou até uma final de Copa do Mundo, mas acabou não conquistando. Então, caso não tenha ganho uma Euro, porque eu não tenho muita certeza, esse ouro olímpico foi teoricamente o principal título da história da seleção da Hungria. Bom, novamente falando de jogador que jogou na década de 50 e 60 também, estou falando do goleiro russo / União Soviética, o Levin Yashin, que ganhou uma Eurocopa em 1960, mas 4 anos antes tinha ganho uma Olimpíada lá em 1956. E por que eu digo Rússia / União Soviética? Porque na época ainda era União Soviética, mas hoje já é a Rússia, então fica nesse meio termo. Na época era União Soviética, mas hoje a gente conhece como Rússia. E o Yashin é um dos maiores goleiros da história do futebol, para muitos é o maior goleiro, mas aí entram outros nomes também como Neuer, Buffon, que já são um pouco mais dessa geração, Buffon mais 90, 2000 e o Neuer dessa última década também, então entra nessa história. E o Yashin, como eu já disse, é um dos principais goleiros da história do futebol, considerado um dos apelidos dele, melhor dizendo, é chamado de Aranha Negra por tudo que ele jogava, por tudo que ele representou naquela época do futebol da União Soviética. E ele é muito lembrado também pelo cap que ele usava quando ele jogava pela seleção também. Bom, falando agora sobre um jogador um pouquinho mais novinho que algumas pessoas conseguiram acompanhar, estou falando do camaronês, o Samuel Eto'o, que ganhou as Olimpíadas de 2000 com a seleção de Camarões. E ganhou em cima daquela seleção espanhola que tinha como principais jogadores o Puyol e o Xavi, lendas do time do Barcelona e lendas também da seleção espanhola, que 10 anos depois conseguiria ganhar o título da Copa do Mundo lá na África do Sul. E esse confronto entre Camarões e Espanha acabou sendo levado para os pênaltis, onde a seleção camaronesa acabou ganhando de 5-3 nas penalidades. Então eu acho que esse é o principal título do Samuel Eto'o com a seleção de Camarões. Não tenho muita certeza se já ganhou um título das Copas Africanas. Não tenho muita certeza. Acredito que já tenha ganho por conta dessa seleção de Camarões que o Eto'o jogou. Era uma seleção muito boa também, que chegou até a disputar Copas do Mundo. Então, talvez tenha ganho uma... Tava gaguejando, cara. Ele já deve ter ganho uma da Copa das Nações Africanas, mas caso não tenha ganho, eu acho que esse deve ter sido o principal título da história da seleção de Camarões também. Bom, falando agora de um jogador que jogou na década de 1970, estou falando do polonês, que é um dos maiores da história da Polônia, o Giergos Lato.
que para quem não sabe ele já ficou em terceiro lugar 2 vezes na Copa do Mundo e já ganhou um ouro olímpico em 1972 e uma prata em 1976. E o Grzegorz Lato é um dos maiores jogadores da história da Polônia, um dos maiores jogadores da história. Agora tá vindo o Lewandowski, porque né, o Lewandowski é um baita jogador. Mas se for comparar o Grzegorz Lato com o Lewandowski, o Grzegorz Lato acaba sendo maior por conta de todos os títulos que conquistou. Ficou em terceiro lugar 2 vezes de Copa do Mundo, um ouro olímpico, uma prata olímpica, então acaba contando muitos desses títulos que o Grzegorz Lato conquistou, coisa que o Lewandowski ainda não conseguiu conquistar com a seleção da Polônia, porque essa geração do Lewandowski é uma geração, melhor dizendo, uma geração muito fraca, muito abaixo do nível do Lewandowski, mas a geração do Grzegorz Lato era uma geração muito boa, tanto que conseguiu todos esses títulos. Bom, já vou emendar logo 2 jogadores que foram campeões juntos das Olimpíadas em 2016 do futebol masculino, obviamente. Tô falando do Neymar, que bateu o pênalti decisivo que deu o ouro olímpico pra gente em 2016. E também do zagueiro Marquinhos, que jogou a final das Olimpíadas em 2016. Onde inclusive bateu um dos pênaltis e acabou acertando. Mas o Neymar foi quem bateu o último pênalti. E bateu o pênalti decisivo que deu o título, o inédito ouro olímpico pra gente em 2016. Vou dar uma contextualizada de como que estava o jogo lá em 2016. Tinha aquele estigma do Brasil e Alemanha por conta do 7-1 e 2 anos depois teve novamente aqui no Brasil, só que agora no Maracanã, coisa que no 7-1 tinha sido no Mineirão, lá em Minas Gerais, lá na cidade de Belo Horizonte. E tinha esse estigma do Brasil poder perder de novo, novamente ter uma humilhação para a seleção da Alemanha. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o Neymar abriu o placar no primeiro tempo, batendo uma falta, fazendo um dos gols mais bonitos de falta que eu já vi, e acabou abrindo o placar para a seleção brasileira. Só que logo no segundo tempo, acho que não lembro em qual minutagem que foi, logo no segundo tempo a seleção da Alemanha acabou marcando um gol que acabou empatando o jogo em 1-1, e aí com o decorrer do jogo acabou indo para os pênaltis. E aí, primeira penalidade, todo mundo acertando, segunda o Brasil e a Alemanha acertou, terceira o Brasil e a Alemanha acertou, na quarta penalidade a seleção brasileira acaba batendo, acaba fazendo gol, e aí depois a seleção da Alemanha vai bater o pênalti, e aí o Everton, que era o goleiro hoje em dia no Palmeiras, na época do Atlético Paranaense, acaba defendendo. Então acabou ficando tudo nos pés do Neymar. Então, se o Neymar fizesse, o Brasil seria campeão. Se o Neymar errasse, dava continuidade à cobrança de pênaltis. E aí como o Neymar acertou, o Brasil conseguiu o ouro olímpico, tanto que né, muita gente comemorou, muitos ficaram... teve até toda aquela treta porque um menininho riscou o nome do Neymar, colocou o nome da Marta, e a seleção feminina acabou indo pior do que a seleção masculina. A Neymar deu aquele dano falando, agora vão ter que me engolir como o Zagallo fez em 97, eu acho, não tenho muita certeza. E aí o Brasil conseguiu o ouro inédito lá em 2016, aqui no Brasil, lá no Maracanã. Bom, falando agora sobre outro jogador argentino, estou falando de um dos jogadores, um dos ídolos da história do Boca Juniors, o Juan Román Riquelme, que ganhou as Olimpíadas lá em 2008, ganhando em cima da Nigéria, naquele mesmo confronto que teve da Argentina em 2008, que o Messi também acabou ganhando, o Riquelme acabou jogando junto com o Messi essa final. E ele tem 3 títulos também da Libertadores com o Boca Juniors. Quando se fala dos maiores ídolos do futebol argentino, falando do futebol argentino que eu quero dizer, tipo, dentre os times, não da história da seleção da Argentina, porque aí também entra muitos outros jogadores. O Riquelme acabou ganhando 3 Libertadores com o time do Boca Juniors, um dos maiores ídolos da história do Boca Juniors, se não for o maior ídolo também, porque o Riquelme jogou muita bola pela seleção argentina e também jogou muita bola pelo time do Boca Juniors. Bom, falando do único ouro olímpico da seleção espanhola, lá em 1992, que aconteceu em Barcelona. E a seleção espanhola acabou ganhando o ouro olímpico, e um dos jogadores que era um destaque na época, que hoje em dia todo mundo conhece, hoje em dia é técnico, mas na época ainda era jogador, estou falando do Pep Guardiola, que acabou ganhando o ouro olímpico junto com a seleção espanhola, em 1992 ganhando pelo placar de 3-2 em cima da seleção polonesa. A gente está vendo novamente a seleção polonesa aí ficando perto de ganhar um ouro olímpico. E o Guardiola, na época que ele era jogador, jogou pelo time do Barcelona, jogou muito bem, aprendeu muito com o seu mentor, o Johan Cruyff, que para ele foi um dos maiores técnicos da história, para ele e para muitos também um dos maiores técnicos da história do futebol. E hoje em dia não preciso nem dizer quem que é Pep Guardiola, um dos maiores técnicos da história do futebol e para mim um dos maiores técnicos do mundo hoje em dia também. Bom, falando agora sobre outro jogador húngaro que fez a dupla de ataque com o Puskás lá na década de 1950. Estou falando do atacante o Sandor Kocsis, que para quem não sabe é um dos maiores jogadores também da história do futebol, mas pouca gente lembra dele por conta do Puskás também ter jogado. Então o Kocsis acaba ficando meio que atrás
do que foi o Ferenc Puskás, que é um dos maiores jogadores da história do futebol. E na época os dois formavam uma das maiores duplas da história do futebol, e para muitos é como eu posso dizer, é uma pena não ter ganho aquela seleção da Hungria da década de 50, não ter ganho uma Copa do Mundo. Como pra gente é uma pena a seleção de 82 não ter ganho uma Copa do Mundo, é pros húngaros a seleção da Hungria da década de 50 não ter ganho uma uma Copa do Mundo, que foi a melhor geração da história da seleção da Hungria. E como já contextualizei lá com Puskás, ganhou o Ouro Olímpico lá em 1952. Bom, falando agora sobre mais um jogador africano, que é um dos maiores jogadores da história da seleção da Nigéria. Estou falando do JJ Okocha, que para muitos ele é um dos maiores jogadores africanos da história do futebol, onde com a seleção da Nigéria conseguiu 2 títulos inéditos. A Copa das Nações Africanas em 1994, em 1994, e 2 anos depois conseguindo o ouro olímpico em cima, acho que foi em cima até do Brasil dessa Olimpíada em 96, acho que foi até em cima do Brasil, ganhando as Olimpíadas, acho que foi em cima do Brasil, novamente falando, ganhando em 1996 o ouro olímpico, que também acho que é um dos únicos títulos, acho que esses são um dos únicos títulos da seleção da Nigéria, de títulos de expressão no futebol mundial. Bom, voltando para falar de jogadores argentinos, estou falando do Ángel Di Maria. O Di Maria em 2007 foi e ganhou o Mundial Sub-20 com a seleção da Argentina, e um ano depois foi e ganhou o ouro olímpico em 2008 em Pequim, ao lado do Lionel Messi. Esse foi um dos principais títulos do Di Maria com a seleção da Argentina, junto com essa conquista recente da Copa América. Então, o Di Maria também tem o ouro olímpico lá na sua prateleira, tem a sua medalhinha lá, ao lado de Messi, que os dois são grandes amigos e ganharam também novamente a Copa América, conseguindo meio que acabar com esse jejum de títulos que vinha a seleção da Argentina. Ó, gente, se vocês virem que deu uma escurecida, foi porque eu tive que fechar a janela, porque estava vindo muito barulho de lá de fora. Agora falando de mais um jogador que jogou pela União Soviética e conquistou o ouro olímpico em 1956 e também ganhou a Eurocopa em 1960, onde jogou ao lado do Yashin, o Aranha Negra. Estou falando do Igor Neto, que para quem não sabe, ele é um dos maiores jogadores da história da Rússia / União Soviética, e ele foi capitão da União Soviética entre 1952 e 1965. Então já dá para ver como que o Igor Neto era um cara extremamente importante para aquela seleção, e muitos de vocês já deviam achar que o Yashin era o capitão, mas não. Quem era o capitão, né, melhor dizendo, era o Igor Neto, um excelente meio-campista e, como eu disse, um dos maiores jogadores da história da seleção da União Soviética / Rússia. Bom, falando agora sobre um jogador também da seleção da Polônia, que jogou ao lado do Grzegorz Lato, o Kazimierz Denha. Kazimierz Denha, agora falei certo. Ele jogou junto com o Grzegorz Lato e conseguiu o título do ouro olímpico lá na década de 1970, junto com a seleção da Polônia. Ele também é um dos maiores jogadores da história da seleção da Polônia, um exímio finalizador com uma excelente visão de jogo que o Denha tinha. Então esse é o último jogador aqui da lista dos grandes jogadores que ganharam o ouro olímpico. E já vou emendando aqui uma pergunta. Milhouse, quem que você acha que ganha essas Olimpíadas agora? A seleção brasileira sempre chega forte para as Olimpíadas, mas acho que nessa Olimpíada tem mais times, mais seleções melhores também. A Espanha está com um time muito forte também, a seleção alemã também chega com um time muito forte, mas como eu sou brasileiro, estou torcendo para a seleção brasileira, sem dúvida. Milhouse, eu vou ter que concordar com você, cara. A seleção brasileira, né, melhor dizendo, vem novamente muito forte, mas ainda tem outras seleções que também vêm forte, como a seleção espanhola e também a seleção da Alemanha. A seleção francesa poderia vir mais forte, vem bem forte, mas acho que poderia vir mais forte por conta de ter excelentes jogadores abaixo dos 23 anos. Mas por conta deles já serem protagonistas nos seus clubes, os clubes acabaram não liberando esses jogadores por conta da Olimpíada não ser data FIFA. Então os clubes não são obrigados a liberar os seus jogadores, como aconteceu com o Brasil. Neymar não foi liberado, Marquinhos não foi liberado, o Pedro do Flamengo não foi liberado, Gerson não foi liberado pelo Olympique de Marseille, Mbappé não foi liberado pela seleção francesa, Salah não foi liberado para jogar com a seleção do Egito. Então, muitos dos principais jogadores do mundo queriam jogar as Olimpíadas, mas os seus clubes vetaram por conta deles terem a opção de deixar ou não o seu jogador disputar as Olimpíadas por conta de não ser uma data FIFA, então os clubes não são obrigados a liberar os seus jogadores. Bom, gente, vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, se inscreve no canal, ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo.
Comenta, compartilha e também pode você no canal. E não esquece do like também, demorou? Se vocês perderam algum outro vídeo, dá uma busca aí no canal. E também se você perdeu o vídeo sobre grandes jogadores que ganharam o ouro olímpico com as suas seleções, dá uma busca aí no canal que você acha, ou também já deve ter aparecido aqui nos cards também, demorou? Então, um grande abraço a vocês, falou e fui!